Vamos para a próxima questão. Suzano ainda, 2019, a prova de maio. Paciente de 50 anos queixa-se de dor na mucosa jugal esquerda. Ao exame clínico, observa-se erosões superficiais irregulares e ulcerações distribuídas na mucosa jugal. Erosões é uma lesão fundamental que não há exposição do conjuntivo. Então, o paciente que tem erosão na boca, ele não tem dor. Mas um paciente que tem úlcera geralmente tem relação com dor, com exceção das úlceras relacionadas a carcinomas. A fricção de uma área da mucosa aparentemente normal com uma espátula de madeira provocou no local uma reação da mucosa, gerando o aparecimento de uma bolha hemorrágica. Como que a gente chama essa manobra de fricção? É uma manobra de Nikolsky. Se formou uma bolha hemorrágica ou não hemorrágica, é uma lesão que tem Nikolsky positivo. Se não formasse a bolha, era uma Nikolsky negativo. E isso acontece na maior parte das lesões vésico-bolhosas. Então, esse é um tipo de manobra que é utilizado para as doenças vésico-bolhosas, também como sinônimo, doenças autoimunes. Resultados positivos foram observados nos exames de imunofluorescência direta e indireta. É muito utilizado esse tipo de exame complementar nas biópsias, imunofluorescência direta e indireta. E diante da descrição, o possível diagnóstico e respectivo tratamento da patologia são. Então aqui a gente tem que pensar simples também, a gente tem que pensar mais nas lesões mais frequentes. E a VUNESP em especial adora o tema que é o gabarito dessa questão. É um dos temas que são mais recorrentes nas provas da VUNESP, essas doenças que eu vou explicar e depois eu vou dar um apanhado teórico e eu vou mostrar inclusive manifestações clínicas de um paciente que eu tive a oportunidade de atender. Alternativa A, pemfigoide das membranas mucosas. Qual que é o tratamento? Antivirais sistêmicos. B, eritema multiforme, antivirais sistêmicos. C, pênfigo foliáceo, corticosteroides sistêmicos. D, pênfigo vulgar, corticosteroides sistêmicos. E E, pênfigo eritematoso, corticosteroides sistêmicos. Primeira situação importante. Se é uma doença vésico-bolhosa, é uma doença autoimune, todas essas patologias poderiam ser, né, a patologia em si. Mas e o tratamento? O tratamento das doenças autoimunes ou doenças vésico-bolhosas se dá através de corticoterapia. Então, consequentemente, a gente já eliminaria a alternativa A e B, porque a alternativa A e B está dando como tratamento antivirais sistêmicos. Então, não é o tratamento indicado no pemfigoide das membranas mucosas e do eritema multiforme a prescrição de antivirais. O tratamento dessas situações também se dá baseado, na grande maioria das vezes, corticoterapia sistêmica. Pode usar alguma outra medicação? Pode, por exemplo, imunossupressores. Então a gente já elimina as duas alternativas primeiras só com a descrição dessas alternativas. Então a gente ficaria com C, D e E. Agora, sempre você vai dar preferência às patologias mais frequentes. E aí entra a questão, Darcio, não existe pênfigo foliáceo, não existe eritematoso? Não, as três formas existem. Foliáceo, que também era conhecido como fogo selvagem, vulgar e o eritematoso. Por que que o nome vulgar está nessa patologia? Por quê? O pênfigo vulgar é das famílias das lesões de pênfigo, é a mais comum. Então, pênfigo vulgar é o mais comum. Na verdade, o gabarito correto é pênfigo vulgar e o corticosteroide sistêmico. Então, eu estou dando essas informações como uma forma até de você chutar se não sabe. Nossa, eu não sei, eu não lembro da aula se o vulgar era o mais comum, foliáceo ou eritematoso. Eu não lembro de falar do eritematoso, nem lembro de falar do vulgar. Por isso que quando eu vou dar aula de pênfigo de uma forma geral, eu falo basicamente do pênfigo vulgar, porque não cai outros tipos de pênfigo em concursos geralmente da VUNESP. Não caiu até agora. Então, é assim que também a gente vai fazer. Não vai assinalar uma alternativa que você não ouviu falar, mesmo sendo pênfigo, dê preferência para a lesão mais comum. Então, nesse caso, pênfigo vulgar e o tratamento corticosteroides sistêmicos.
Poderia, nesses casos, utilizar corticoide tópico, por exemplo, o Oncilon? Até pode, mas o efeito de um corticoide tópico vai ser muito pequeno, vai ser difícil de ter resultados o paciente utilizando o corticosteroide sistêmico, tópico. Então vamos falar um pouquinho da parte teórica.